Muitos têm procurado compreender as leis naturais que orquestram o nosso universo. Hermes, também reverenciado como Thoth, elucidou como leis fundamentais de nossa existência através de seus 7 princípios herméticos. Neste vídeo, exploraremos esses princípios e como podemos integrá-los como inspiração em nossas vidas. Os 7 princípios são pilares do hermetismo, uma filosofia espiritual que se estende desde o Antigo Egito. Os mesmos foram articulados por Hermes Trismegisto, uma figura monumental que deixou um legado duradouro na forma das tábuas esmeraldas e do Corpus Hermeticum. Sua influência permeou culturas, desde a Grécia até o Egito, onde foi venerado como um deus da sabedoria e conhecimento. Com o passar do tempo, esses princípios herméticos foram transmitidos secretamente, de mestre para discípulo, de boca a ouvido, até que, no início do século XX, foram compilados no Kybalion. O livro foi escrito com o pseudônimo de Os Três Iniciados. É aqui que a nossa exploração e aprofundamento nesse tema começam. Os princípios, as essências da verdade universal, são mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Aqueles que compreendem esses princípios têm a chave mágica que desbloqueia os portais misteriosos da existência, conforme afirmado no Kybalion. Vamos então desvendar e explorar cada um desses princípios, buscando uma compreensão mais profunda de sua sabedoria e aplicação. O primeiro princípio é do mentalismo. Tudo é mente, o universo é mental, o Kybalion. Este princípio fundamental afirma que toda a realidade, incluindo matéria, energia e vida, é uma expressão do espírito ou mente universal. O universo, em sua totalidade e individualidade, existe dentro desta mente cósmica, onde todas as leis da existência são criadas e mantidas. Tudo o que percebemos como realidade externa é, na verdade, uma criação mental do todo, sujeita às leis divinas da criação. Este princípio permite uma compreensão mais profunda das tendências mentais e psíquicas, fornecendo uma base para a maestria pessoal através do conhecimento das leis universais. O estudante que compreende e aplica o princípio do mentalismo é capaz de navegar pelos domínios da mente e do espírito com sabedoria e propósito, utilizando as leis do universo mental para promover o bem-estar e o avanço pessoal. Este princípio serve como chave mestra, abrindo as portas do entendimento e revelando a verdadeira natureza da existência, energia e matéria, e sua subordinação à mente universal. O segundo princípio é o da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. O Kybalion. Ele sugere que as leis e as preferências nos diferentes planos são reflexo uns dos outros, proporcionando insights para compreender o desconhecido através do conhecido. Este princípio é uma ferramenta poderosa, permitindo-nos transcender as limitações do conhecimento humano, oferecendo uma lente através da qual podemos perceber e entender os planos além da nossa experiência direta. Ele atua como uma ponte entre o material, o mental e o espiritual, garantindo uma compreensão coesa das leis universais. Os antigos hermetistas valorizavam este princípio como uma chave mestra, essencial para penetrar os véus de mistério que encobrem a verdadeira natureza da realidade. A aplicação deste princípio facilita uma compreensão mais profunda da unidade e da correspondência entre todos os aspectos do universo, desde o microcosmo até o macrocosmo, permitindo uma navegação mais informada e intuitiva através dos múltiplos domínios da existência. Esta versão condensada mantém a essência e a estrutura do princípio original, encapsulando os conceitos-chave em uma forma mais concisa. O terceiro princípio é o da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra, o Kybalion. Uma verdade corroborada pela ciência moderna e antigos ensinamentos. Este princípio revela que todas as formas de existência, desde a matéria mais densa até o espírito mais etéreo, são definidas por diferentes faixas de vibração. Cada elemento do universo, desde um átomo até um planeta, desde o pensamento até a energia espiritual, vibra em uma frequência única. O espírito vibra com uma intensidade e rapidez infinitas, quase parecendo estático, enquanto a matéria densa tem vibrações mais lentas,
parecendo quase imóvel. Entre esses extremos, existem graus de vibração incontáveis, definindo a essência de tudo o que existe. Compreender este princípio permite controlar e manipular as vibrações mentais e as influências de outros. Os mestres herméticos utilizam este conhecimento para superar as barreiras naturais e alcançar domínio e controle sobre o ambiente e sobre si mesmos. O domínio deste princípio é alcançar o cetro do poder, permitindo uma compreensão profunda e habilidade para navegar através das diversas frequências e vibrações do universo. O quarto princípio é o da polaridade. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e diferente são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encontram. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. Em tudo existem dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são na verdade apenas os dois extremos da mesma coisa, com muitos graus variáveis entre eles. Consideramos, por exemplo, temperaturas quentes e frias. Embora opostos, estão ligadas entre elas, as diferenças consistem apenas em graus da mesma coisa. Olhe para a sua tabela e veja se você pode descobrir onde o calor termina e o frio começa. Não existe tal coisa como calor absoluto ou frio absoluto. Os dois termos quente e frio simplesmente indicam graus variáveis entre eles, e essas variações, que se manifestam como calor e frio, são meramente uma forma, variedade e taxa de vibração. O mesmo princípio se manifesta no caso de luz e escuridão, que é a mesma coisa, uma diferença consistindo em graus variáveis entre os dois polos específicos, onde a escuridão termina e onde a luz começa. Qual é a diferença entre grande e pequeno? Entre duro e macio? Entre preto e branco? Entre grave e agudo? Entre barulho e silêncio? Entre alto e baixo? Entre positivo e negativo? O princípio da polaridade explica esses paradoxos, e nenhum outro princípio pode superá-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Por exemplo, considere o amor e o ódio, dois estados mentais muito poderosos que parecem ser diferentes, e ainda há graus de amor e graus de ódio. E há um ponto médio em que usamos os termos gostar ou não gostar, que muitas vezes se misturam tão gradualmente que às vezes estamos em dúvida se gostamos, não gostamos ou nenhum dos dois, e todos são simplesmente graus do mesmo espectro. É possível transmutar as vibrações do ódio para as vibrações do amor na própria mente e nas mentes dos outros. Aplicar o princípio da polaridade desta maneira é considerado de suma importância pelos hermetistas. Isso é feito com o uso da vontade, junto com o uso das fórmulas herméticas. O hermetista entende a arte de transmutar estados vibratórios por meio da aplicação do princípio da polaridade. Em suma, a arte da polarização torna-se uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres herméticos. Uma compreensão do princípio permitirá que você mude sua própria polaridade, bem como a dos outros, mas apenas se você se dedicar ao tempo e ao estudo necessário para dominar a arte. O quinto princípio é o do ritmo. Tudo flui, entra e sai. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O pêndulo oscila, se manifesta em tudo. A medida do movimento para a direita é a medida do movimento para a esquerda. O ritmo compensa. O Kybalion. Uma expressão da dança rítmica e cíclica que permeia o universo, desde os movimentos celestiais até as marés oceânicas e os ciclos humanos de nascimentos e mortes. O princípio do ritmo é uma manifestação da respiração cósmica, onde cada ação é seguida por uma ocorrência, cada fluxo tem um refluxo correspondente. Ele se manifesta em vários graus, desde os ciclos solares e lunares que influenciam nosso planeta, até os ritmos biológicos, como o sono e a vigília que governam os organismos vivos. Por exemplo, na natureza, observamos as estações do ano, um ciclo perpétuo de primavera, verão, outono e inverno, cada uma trazendo sua própria energia e influência. Na vida humana, experimentamos ciclos de crescimento e declínio, sucesso e fracasso, felicidade e tristeza, demonstrando a aplicação universal deste princípio. Compreender e harmonizar-se com o princípio
Isto permite navegar pela vida com mais graça e equilíbrio, adaptando-se ao ritmo natural e os ciclos da existência e utilizando-os para facilitar o crescimento, o progresso e o bem-estar. O princípio do ritmo nos ensina a fluir com as correntes da vida, aceitando as fases naturais de fluxo e refluxo em nossa jornada. O sexto princípio é o de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é apenas um nome para uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidades, mas nada escapa da lei. O Kybalion. Este princípio é a lei fundamental que governa todas as ocorrências e manifestações no universo. Uma expressão da ordem inerente e da lei que permeia todos os aspectos da existência. Nada ocorre ao acaso. Tudo é uma manifestação desta lei universal. O acaso é uma percepção superficial, um não reconhecimento das leis que operam por trás dos eventos e situações. Existem múltiplos planos de causalidade, mas todos estão sujeitos a esta lei onipresente. Os hermetistas, com profundo entendimento deste princípio, aprendem a ascender acima dos planos comuns, exercendo influência consciente sobre suas realidades. Por exemplo, embora muitos possam se encontrar à mercê de circunstâncias externas, como o ambiente e a influência de outros, aqueles que compreendem este princípio podem elevar-se acima dessas causas externas, tornando-se mestres de suas próprias vidas. Eles deixam de ser meros efeitos das forças externas para se tornarem causadores conscientes, moldando assim suas realidades. Os mestres herméticos, portanto, não são meramente peões no tabuleiro da vida, mas jogadores ativos e influentes que, através do entendimento e aplicação deste princípio, governam seus próprios estados de ser e influenciam o mundo ao seu redor. Este princípio encerra uma profunda sabedoria, oferecendo as chaves para a maestria pessoal e a influência consciente sobre os múltiplos domínios da existência. O sétimo princípio é o do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculinos e femininos. O gênero se manifesta em todos os planos. O Kybalion. O gênero está em tudo e tudo tem seus princípios masculinos e femininos. Uma expressão da dualidade fundamental que permeia todas as formas de existência, desde o físico até os planos mentais e espirituais. O gênero, neste contexto, vai além da concepção física do sexo. Manifesta-se de diversas formas nos diferentes planos de existência, sempre operando nas leis de geração, regeneração e criação. Cada entidade, cada ser, incorpora esses dois princípios, contribuindo para os ciclos de criação e transformação no universo. Por exemplo, no reino das ideias e da criatividade, o princípio masculino pode ser visto como a força direcionada, a iniciativa, enquanto o princípio feminino pode ser visto como a receptividade e a nutrição que permite que uma ideia cresça e se desenvolva. Este princípio também serve como um guia para entender muitos mistérios da vida, oferecendo insights sobre os processos de criação e transformação em vários domínios. No entanto, é essencial abordar este princípio com respeito e compreensão, evitando interpretações e práticas que distorçam ou profanem sua essência sagrada. O hermetismo, mantendo a pureza e a integridade deste princípio, se distancia de interpretações e práticas que levam à manipulação e à perversão dos princípios naturais, promovendo, em vez disso, uma compreensão que esteja alinhada com a reverência, a dignidade e a verdadeira compreensão das leis universais. Bem, esses foram os 7 princípios herméticos, que o universo opera segundo leis naturais inerentes. Dedicar tempo para compreender essas leis nos permite não apenas utilizá-las, mas também nos beneficiarmos, empregando esse conhecimento para a melhoria em nossas vidas. Desde os primórdios da civilização, tem-se buscado incessantemente descobrir e compreender essas leis naturais, com o objetivo de aprender, adaptar e exercer maior controle sobre nossas existências. Cada princípio é uma manifestação palpável na natureza e tem relevância direta em nosso estado mental, físico e espiritual. Estar ciente desses princípios e compreender como eles interagem e influenciam a todos nos fornece uma visão mais clara de nossos próprios padrões e comportamentos,
permitindo-nos saber como podemos aplicar esses princípios para otimizar nossas vidas. Esperamos que você tenha encontrado valor neste vídeo. Se assim foi, por gentileza, considere deixar um like e, se você ainda não está inscrito, gostaria de convidá-lo a se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Agradecemos sua atenção e participação. Até a próxima, e que você possa sempre viver sob a orientação e a luz do grande arquiteto do universo.